Olá, quarto ano, tudo bem? E aí, preparados agora para a gente reforçar o nosso conhecimento através da correção das atividades e o que já foi corrigido a gente poder voltar lá e verificar se corrigiu de forma correta? Vamos ver? Vamos lá? Vamos lá para a nossa área de conhecimento de geografia. Vamos voltar um pouquinho lá na página 191, aonde aqui eu mostrei para vocês um mapa. E aí tinha aqui umas marcações de umas linhas vermelhas. E nós estávamos falando de um grupo de povos que eram os haitianos e o caminho que eles tiveram que percorrer para chegar até o Brasil. Então, aqui na atividade, na número 1, está perguntando assim, ó. Por quais países os haitianos passaram antes de chegar até o Brasil? Respondeu corretamente quem, através daquelas setinhas vermelhas, né, da marcaçãozinha vermelha, conseguiu entender que eles chegaram aqui pela República Dominicana, pelo Panamá, pelo Equador e pelo Peru. Aí chegaram no Brasil, ok? E quais os estados predominantes que eles chegaram? Respondeu corretamente quem colocou Amazonas e Acre, que tá na letra B, tá bom? Aí agora a gente vai pular lá para nossa primeira ficha de atividade na página 97, que a gente está fazendo hoje o quê? Um reforço de correção, certo? Então vamos lá? Número 1. Qual o nome da população considerada a primeira população do Brasil, né? Qual o nome considerado? Qual é o nome dessa população? Tem letra A, letra B, letra C e letra D. E aí respondeu corretamente quem colocou os indígenas, porque o nome dessa população, que foi a primeira população do Brasil, não foram os portugueses, foram os índios, porque eles já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Número 2. Este povo veio de um país da Europa. Chegou aqui em 1500. De início ocuparam o litoral. O litoral é o quê? Chamado de litoral as regiões que tem mar, tá? E aí essas regiões que tem mar são chamadas de litoral. E eles chegaram aqui pelo litoral. E aí tá pedindo para vocês marcarem qual a opção, né? Aqui tá pedindo para marque com um X na opção que mostra quais foram os colonizadores do Brasil. Quem foram os colonizadores do Brasil? Os portugueses. Então, respondeu corretamente quem colocou os portugueses. Na número 3. Foram trazidos à força em navios escravizados para trabalharem principalmente na cana-de-açúcar, no cultivo de cana-de-açúcar, que quando vocês forem para o 5º ano, vocês vão ver muito isso em história. Mas isso é muito significativo em geografia por causa das localizações. Então, eles chegaram aqui para trabalhar chegaram nos navios para trabalhar especificamente nos plantios de cana-de-açúcar, os africanos. Então, respondeu corretamente quem colocou aqui na cruzadinha africanos, tá? Virando a página no número 4, a gente tem aqui o seguinte. 4. Faça um desenho que represente como deve ter sido o encontro entre portugueses e indígenas e entre indígenas e africanos. Então, eu vou dar uma sugestão para vocês, tá? Tem dois espaços para vocês fazerem. Um que é o encontro dos portugueses com os índios e o outro é o encontro dos portugueses com os africanos. Vou dar duas dicas. Os portugueses, quando chegaram aqui, eles não sabiam que tinha gente que vivia aqui. E eles encontraram o quê? Eles encontraram os índios. E os índios tinham características.
Então, eles relataram isso em características dos índios. Então, vocês podem colocar aqui essas observações. Então, essa é a minha dica, tá bom? E os africanos? O que vocês podem colocar de mais significativo aqui? Que eles vieram para cá para trabalharem como escravos e eles não tinham o quê? Liberdade. Então, vocês podem representar isso aqui da forma que vocês acharem melhor. A tia só tá dando o quê? Sugestão, tá bom? E aí, com essas sugestões, vocês estão adquirindo mais conhecimento, tá? Vamos para a página 99. E nessa página 99, nós vamos corrigir a ficha de atividade número 2. Encontre no caça-palavras o nome de outros povos que contribuíram para a diversidade da população brasileira. E nós já sabemos, né, que são os japoneses, os holandeses, os poloneses, os alemães, os latino-americanos e os italianos. Por quê? Porque nós estudamos isso em todo o capítulo 1 e no capítulo 2, entendeu? E isso é muito forte, porque no capítulo 1 a gente falou muito sobre isso, né? Que eles foram muito importantes no processo do desenvolvimento, tá? E geografia faz o quê? Faz o acompanhamento do desenvolvimento, tá bom? Tanto do desenvolvimento estrutural, que é da natural, natureza, quanto físico, que somos nós, tá bom? Na número 2, utilize as palavras que você encontrou nas cruzadinhas para completar aqui as frases. Então, vamos lá? Eu vou ler as frases e vocês vão completar aí com o que eu li, tá? A. Os alemães chegaram ao Brasil em 1818, foram a São Paulo e depois aos estados da região do sul do Brasil. Na letra B, os imigrantes italianos vieram trabalhar em lavouras de café. Os que chegaram no Brasil saíram das regiões do norte e sul e do país de origem, tá? C. Os poloneses. Os poloneses fundaram a primeira colônia em Curitiba, no Paraná, que está logo lá no início da nossa leitura do primeiro capítulo, tá bom? Na letra D. Dentre o grupo de latino-americanos, né? Podemos destacar os bolivianos, os haitianos e os venezuelanos, porque eles são latinos americanos, tá bom? Na letra E, os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Porto de Santos, em São Paulo. Eu que tô falando São Paulo, tá? Porque Santos fica em São Paulo, ok? Em um navio chamado Kassato Maru. É muito conhecido esse navio. E esse navio, inclusive, tem regiões com o nome desse navio, tá bom? Vamos lá para a letra F? Os holandeses começaram a chegar em 1858 e fundaram a primeira colônia deles no Espírito Santo, ok? Vamos lá agora para a nossa página 100. Na nossa página 100, muito facinho, né? Vocês vão só fazer a ligação aqui dos nomes com a interpretação de cada observação que vocês fizeram no decorrer do capítulo todo, ok? Tem aqui o que cada um contribuiu para o outro. Qual foi a influência cultural de cada um e de que forma que contribuiu. Vocês vão só ligar, tá bom? Vamos para a ficha 3, que eu vou gravar agora outro vídeo para a gente fazer a correção da ficha 3, da ficha 4 e da ficha 5, para a gente poder fechar 5, 6 e a gente fecha
Ah, não, vamos lá, dá tempo de corrigir aqui, porque os vídeos a gente tem que ficar atento, porque eles têm um tempo, tá bom? Aqui ainda na página 101. Número 1. O início da formação da população brasileira teve a contribuição de 3 povos. Quais são eles? Foram a letra D, tá? Acertou quem? Colocou os indígenas, os portugueses e os africanos, ok? Número 2. Com relação à população indígena, observe a tabela abaixo. Aí a tia mostrou para vocês lá na aula que tinha uma tabela e que tinha um valor total de indígenas. Então, a resposta que vocês têm que colocar aqui na letra A é: qual é o total da população indígena? Aí vocês vão colocar o valor total. E, em sua opinião, são muitos indígenas ou poucos indígenas? Né? Então, é uma resposta muito interpretativa, mas que é muito significativa para vocês poderem ter uma dimensão, se vocês acham que é pouco essa quantidade ou se vocês acham que é muito, ok? Na número 3. Deixa eu fazer aqui uma observação. Essa resposta que você precisa mencionar, se você acha que é pouco, que é muito, que a tia tá falando que ela é interpretativa, é muito importante que vocês possam entender que existe poucos índios e eles estão espalhados por muitos lugares. Por isso que a gente não vê índios andando nas ruas das cidades onde a gente vive. Então, se eu fosse considerar pela quantidade de milhões de habitantes no Brasil, essa quantidade, para mim, ela é pequena, tá bom? Então, é importante vocês saberem a quantidade de milhões de habitantes que tem no nosso país para a quantidade total de índios que existem no nosso país hoje, tá? Que geografia estuda isso. Na número 3. Em quais condições de viagens os povos africanos eram trazidos para o Brasil? Explique. Eles eram trazidos nos navios, principalmente nos chamados calabouços dos navios, que eram o que? Lá no fundo do navio, em péssimas condições de higiene e alimentação, e eles eram trazidos como escravos, eram escravizados, eram privados o quê? Da sua liberdade para trabalhar para os seus senhores nas produções de plantios. Ora foi de cana-de-açúcar, ora de outras coisas, mas eles vieram nessas condições, ok? E na página 102, que aí eu vou gravar um outro vídeo para a gente continuar o reforço da correção, vai falar aqui: escolha um objeto, uma comida, uma roupa ou qualquer outra coisa de um povo que ajudou a formar a população do Brasil e desenhe nesse espaço abaixo. Aí vocês vão desenhar no espaço de vocês aí e vocês vão responder o que é e qual foi o povo que vocês escolheram, porque todos eles tiveram uma importância muito grande no desenvolvimento territorial do nosso Brasil, tá bom? Então, até o próximo vídeo das próximas correções.